Por que você acha que você se esforça tanto e não tem sucesso, não tem resultado? O que será que está acontecendo? O que está em desajuste, em desalinhamento muitas vezes, que faz com que você faça, mas você não consegue ter o resultado que você quer? Eu quero falar sobre isso com você no vídeo de hoje e eu quero perguntar para a Cíntia e para o Douglas o que eles acham disso. Vamos fazer uma enquete rápida aqui. Cíntia, o que você acha? Quando seu consultante chega no consultório e te diz: "Bah, Cíntia, eu não consigo ter resultado, as coisas não estão fluindo pra mim", o que tu diz pra ele? Qual a pergunta que tu faz? Acho que a primeira pergunta que eu faria é: será que esse resultado é realmente o que você precisa? Eu acho que a gente às vezes fica tão selecionado querendo olhar para aquilo e não se abre para um universo de possibilidades que talvez não é esse caminho que você precisa. É olhar para o lado e talvez a resposta esteja ali. Então, Douglas, pra você, se um amigo teu chega pra ti e diz: "Ah, não tô tendo resultado, não tô conseguindo ter sucesso", o que tu diria pra ele? Eu diria pra ele se esforçar um pouco mais, que de repente é isso que tá faltando pra ele. Um pouco mais de esforço, que ele acha que é o suficiente, mas não é. Quando as pessoas me falam que elas não estão tendo resultado e que elas tentaram, fizeram, se esforçaram, mas o resultado não veio, uma das perguntas que eu costumo fazer para essas pessoas e até para mim mesma às vezes, né? Eu me pergunto em alguns momentos se realmente eu tô dando tudo de mim para aquilo que eu tô fazendo, porque às vezes a gente julga que tá fazendo tudo, mas o que é esse tudo? E a gente vai refletir sobre algumas coisas aqui que eu até anotei, que eu acredito que são essenciais quando você tá perdido nessa questão e não sabe exatamente se você tá indo na direção que você deveria. Primeira coisa, por que a gente se esforça tanto e não tem resultado? Bom, a Cíntia falou, às vezes você tá olhando para a direção errada. Não é ali que você tem que colocar o seu foco. E eu acho que isso é uma reflexão bem interessante para você fazer. Será que você realmente está se esforçando por algo que importa, que é importante? Aonde você está canalizando o maior tempo do seu dia, a maior energia, a maior disponibilidade sua? Será que você realmente está disponível para aquilo? Você está realmente focado em fazer com que aquilo seja prioridade na sua vida ou você está deixando a vida levar? Então, primeira coisa, você realmente sabe para o que e por que você está se esforçando tanto por aquilo? Isso que você está fazendo é importante para você de verdade? Ou às vezes você está se esforçando para contentar ou agradar alguém e não a você mesmo? Como é que tá isso hoje para você? Se você for julgar, for botar numa balança, será que realmente está valendo a pena fazer todo esse esforço que você faz? Segunda questão que a gente tem que avaliar aqui: você hoje respeita o tempo das coisas? O que eu quero dizer com isso? Será que você não está querendo pular etapas? Não está querendo chegar muito rápido num resultado que precisa de maturidade, amadurecimento, tanto seu quanto dos acontecimentos, para que as coisas aconteçam de uma forma mais harmoniosa? Ou realmente tem alguma coisa trancando esse fluxo? Porque às vezes o fluxo tranca porque tem memórias inconscientes, medos inconscientes, crenças inconscientes que estão afetando. Mas às vezes a gente também não tem aquela paciência que a gente deveria ter para esperar as coisas acontecerem no tempo certo. E isso também é uma armadilha, isso também é algo que você precisa ficar atento para saber se realmente você está respeitando o tempo das coisas acontecerem. Vou dar um exemplo. Eu já vi terapeutas falando para mim que eles avançam com os atendimentos sem terminar um curso. Isso aconteceu comigo também. Eu lembro que quando eu estava fazendo o meu curso de psicoterapia reencarnacionista, que eu ia começar a trabalhar com regressão terapêutica, começou a aparecer no meu consultório casos de pessoas que precisavam de regressão, que parece que elas estavam vindo ali porque elas precisavam desse recurso. Eu via a regressão terapêutica como um auxiliar, como algo que realmente a pessoa precisaria fazer para mudar algum padrão que ela vinha me trazendo no consultório. E então eu comecei a fazer antes de terminar minha formação. Eu mesma pulei etapas, né? Deu tudo certo? Foi tudo bem? Foi. Mas eu lembro que eu não tive muitos clientes logo que eu me formei. Eu acho que tranquei um pouco o fluxo porque eu não deixei as coisas amadurecerem no tempo certo. Eu atendi as pessoas com regressão, ajudei elas. Eu lembro que uma das primeiras regressões que eu fiz, o meu professor veio pra cá, me ajudou. Foi legal, deu tudo certo, as pessoas ficaram bem, tá todo mundo bem, tá? Mas hoje, olhando para trás, eu vejo até na história de alguns terapeutas que estão no Top Terapeuta que isso afeta a sua prosperidade e o andamento mais harmonioso das coisas. Então, você respeitar essa hierarquia, né? Do que chegou primeiro, do que é mais importante. Isso é importante também para você pensar, para você refletir. Será que hoje você realmente está ocupando o lugar certo
na sua vida e na vida das pessoas? Você hoje ocupa vários papéis no seu dia a dia. Eu, por exemplo, tenho o meu papel de esposa, tenho o meu papel de empresária, tenho um papel de mãe de 2 cachorros, que eu brinco, né? De tutora de 2 bichinhos de estimação. Tenho o papel de empresária, acho que eu já falei até. Tenho o papel de filha, ainda não sou mãe de humanos, mas eu exerço muitos papéis ao longo de um dia. Todos são extremamente importantes pra mim, fazem parte da minha vida. Mas será que eu me coloco no lugar de esposa quando eu tenho que ser esposa? Ou será que eu quero às vezes ser mãe do meu marido ou pai do meu marido? Principalmente quando essa figura não faz parte da vida da outra pessoa. No caso, meu marido, o pai dele já faleceu, vai fazer 10 anos que o meu sogro não está mais aqui nesse mundo, que ele já partiu. Eu poderia muito bem querer ocupar esse lugar, né? Querendo favorecer, querendo ajudar, querendo fazer coisas que o pai dele poderia fazer por ele. Só que se eu agir assim, em primeiro lugar eu tô excluindo aquela pessoa importante da vida dele, no caso, né? Dessa pessoa que tá aqui comigo, e eu vou querer me esforçar pra fazer algo que não é o meu papel. E isso cansa, isso tira energia, isso não é saudável. Eu não faço isso, graças a Deus, eu não tô agindo assim, mas a gente vê muito mães que são separadas dos pais das crianças querendo ser pai e mãe daquele filho. Só que quando você faz isso, você tá desrespeitando uma hierarquia. Você não é o pai e a mãe, você é a mãe, ou você é só o pai ou você é só a mãe. Você precisa exercer muito bem o seu papel para que aquela pessoa que faz parte da nossa vida, no caso, eu também posso falar disso porque os meus pais são separados e a minha mãe, embora se esforçasse muito, olha aí, se esforçasse muito para fazer o impossível por mim, em alguns momentos, inconscientemente, por proteção, por amor, ela quis fazer mais do que era o papel dela para mim. Isso é importante? Pode ser que sim, para algumas pessoas pode ser uma quebra de padrão aqui o que eu tô falando, pode ser que seja besteira o que eu tô falando, de nada a ver, o pai da criança foi embora, eu tive que assumir tudo. Você teve que assumir porque você quis ocupar esses 2 lugares. Só que você nasceu para ocupar um lugar na vida dessa criança. E essa criança nasceu para ter uma mãe inteira, um pai inteiro. E a gente vê no consultório nitidamente pessoas com fluxo de prosperidade bloqueado, fluxo de energia bloqueado. Por quê? Porque veio de uma formação familiar onde cada um estava exercendo um papel no lugar errado. E aí a gente se posiciona diante da vida de forma errada. Então a gente precisa, sim, não importa quem foi seu pai, não importa quem foi sua mãe, não importa nada disso. Se foi bom, se foi ruim, se abandonou, se rejeitou, se tá aqui, se já partiu, não importa. Você ganhou dos seus pais o maior dom e o maior presente que você poderia, que é a vida. E a melhor forma de você retribuir esse maior presente que você ganhou é vivendo aquilo que você nasceu para viver. Ser aquilo que você nasceu para ser. Porque se você não se colocar no seu papel, no seu lugar, você vai trancar o fluxo de prosperidade, de sucesso e de outras coisas que você quer para sua vida. E isso é muito real. Então, respeite a hierarquia do que veio primeiro, de quem veio primeiro e viva o seu lugar. Mereça ocupar esse papel que você ocupa hoje. Seja isso inteiro. Se você é mãe, seja mãe inteira. Não precisa querer ser pai e mãe. Essa criança tem um pai. Esse filho tem um pai. Da mesma maneira, quando a gente vê os nossos pais sofrendo, quando a gente quer ser pai e mãe dos nossos pais, a gente também está interferindo na hierarquia das coisas. E tá errado. Você não nasceu para ser pais dos seus pais. Você nasceu para ser filho. Você deveria ouvir os conselhos, mesmo que você não acate as ideias dos seus pais ou que eles falem coisas que não tenham nada a ver, você tem que respeitar eles, respeitar quem eles são. E aí você toma as decisões baseadas no que você acha que é melhor para você. Você não precisa seguir à risca o que os seus pais te falam, porque dependendo, se você já é adulto, por exemplo, você não precisa mais fazer o que seus pais mandam você fazer. Você pode ouvir, respeitar, acolher a informação, mas tomar a decisão baseada na sua experiência, no que você quer, no que você almeja. Mas você precisa respeitar o papel deles e não querer ultrapassar aquilo que não é pra você, né? Que não é o seu papel. E então, como o Douglas falou, colocar talvez energia no lugar errado ou se esforçar pra uma coisa que talvez não é pra você se esforçar. Ou a grande questão é, como eu falei no início, será que você tá dando realmente 100% de si naquilo? E se você tá dando pra aquilo que importa verdadeiramente? Então, as reflexões que ficam pra você, pra gente finalizar esse vídeo de hoje. Você hoje respeita o tempo das coisas? Você espera as coisas amadurecerem no seu tempo? Você se adequa
ao mundo que está ao seu redor e você acolhe os acontecimentos, ou você quer que o mundo faça as coisas do seu jeito? Porque se você não se reinventa, também fica difícil de trabalhar, fazer e ter resultado. Às vezes o fato de você fracassar é porque você não está enxergando que você precisa fazer algo novo, mudar, ser diferente. Então observe, você hoje se reinventa constantemente ou você resiste às mudanças? E aí quando você resiste, você não segue um fluxo natural para que as coisas aconteçam da melhor forma. Outra questão é colocar a energia no lugar errado. Então você tá colocando a energia no lugar certo, você tá se esforçando para algo que realmente é importante para você, tá ocupando seu lugar, tá respeitando a hierarquia das coisas, se sente um merecedor de ocupar esses papéis e para o que e por que você está se esforçando tanto. Pense nisso, acho que essa é a pergunta mais importante desse vídeo. Para o que e por que você está se esforçando tanto? Vale realmente a pena você fazer isso? Pensa com carinho, pensa com amor, acolha essas informações e só o fato de você se abrir e ficar atento, né? Pra realmente perceber se você tá cumprindo seu papel. Mas, Kátia, como é que eu cumpro meu papel, né? A gente pode fazer um outro vídeo falando só disso. Mas é você acolher isso. É você olhar e dizer, ok, hoje eu vou a partir de hoje eu vou começar a ser filha. Não mais querer mandar nos meus pais ou dizer pra eles o que eles têm que fazer. Eu vou receber informação e não só dar informação pra eles. Um exemplo, tá? Hoje, como mãe de um filho que tá sem pai, por exemplo, ou de um pai que tá sem mãe, ali a criança tá sem a mãe, aprenda a respeitar o seu papel, o seu lugar, para que essa criança também tenha o melhor de você ali, né? Tô dando vários exemplos aqui, mas observe ao seu redor para ver se você realmente está ocupando o lugar que você merece na vida das pessoas e, consequentemente, isso vai reverter para você em sucesso, em prosperidade, em alcance de tudo aquilo que você quer, do que você almeja, tá bom? Beleza? Se gostou, compartilha, dá um like para eu saber que você gostou e a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima. Você não precisa seguir à risca o que os seus pais te falam se depois de... Nossa...